todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Nós vamos hoje fazer esse macacão que vocês estão vendo nas imagens. Mas o macacão, como vocês estão vendo, ele tem uma golinha super bonitinha, ele tem bolso nas duas laterais, um bolso embutido, tem essa faixinha na cintura com elástico nas costas, enfim, é um modelo muito gracioso. O molde é fornecido nos tamanhos de 3 a 9 anos. E o tamanho gratuito, que é esse que vocês vão ver no vídeo, encontra-se em link na descrição do vídeo. A grade completa de 3 a 9 pode ser encontrada na comunidade para todos os membros do canal Dona Fada. Na descrição do vídeo vocês encontrarão também o link para a página do nosso parceiro comercial, cupom de desconto para o uso na página dele e o link para todas as demais páginas Dona Fada. Vamos começar então? Estão aqui as peças que nós vamos usar. Parte da frente, parte das costas. A parte da frente já tem a gola, a manga é inteiriça, ela não tem manga separada. Então eu estou cortando, cortei com margem de costura. Aqui na barra eu deixei sem cortar para vocês verem como é que nós vamos cortar a barra. Estamos aqui com as margens de costura. Quando chega aqui na barra, eu deixei 4 centímetros, eu deixei 4 centímetros aqui de barra. Antes de cortar aqui o gancho, porque aqui é reto, tá? Você vai dobrar aqui na barra, alinhando a barra e vai fazer o recorte com 1 centímetro de margem de costura, não se esqueçam, tá? Cortou a barra, ela vai estar dessa maneira, não vai dar defeito na hora da gente fazer a barra. Na parte das costas eu fiz a mesma coisa, deixei os 4 centímetros de barra e vou cortar o gancho agora com a barra já dobrada. É bem importante que você faça isso, porque vocês vejam que o corte fica completamente diferente do que se fosse reto. É exatamente esse corte que permite que você faça uma barra sem ficar franzindo, tá bom? Então estamos aqui, ó, costas, frente. Na parte das costas nós temos uma marcação que corresponde à canaleta do elástico. Eu fiz a minha aqui com uns 4 centímetros e meio. Vocês vão usar a medida do elástico que vocês tiverem em casa. Na hora de fazer eu explico melhor. Na parte da frente nós temos a marcação do que é o revel. Então eu cortei a parte da frente, recortei o revel e vou cortar o revel no tecido que é o forro da gola. No meu caso são tecidos diferentes. Se você for fazer ela num padrão só, você vai cortar no mesmo tecido. Lembrando, também com margem de costura, tá? Nós não temos margem de costura nesse molde. Cortamos os 4 bolsinhos e a gola nós só vamos cortar depois que já tiver com o ombro costurado. E aqui cabe uma explicação. Na semana passada, ou retrasada, não me lembro bem, eu fiz um molde para os membros sênior do canal de um blazer com inúmeros tamanhos, 24 tamanhos se não me engano. E nesses 24 tamanhos tem tamanhos adultos. O molde do blazer adulto, a gola é diferente do molde dos blazers infantis. Ela tem este desenho. Então eu fiz esse daqui com esse desenho, que é para quem não sabe fazer a gola do blazer adulto. Eu não faço vídeo com os moldes adultos, tá? Então as pessoas que usam os moldes adultos usam os vídeos infantis para costura se não souberem. Então eu fiz essa costura com o mesmo modelinho quadrado da gola do blazer, para quem não sabe já ver como é que faz. Então estão aqui as nossas peças e nós vamos começar a costura. E antes de nós começarmos, nós já vamos cortar o revel das costas também, tá? O revel da frente eu cortei o molde, o revel das costas não é necessário você recortar o molde.
eu vou pegar o revel da frente que já está cortado com a margem de costura e nós vamos marcar aqui no ombro do molde das costas, olha. Vamos alinhar aqui ombro com ombro e eu vou marcar até onde tem que vir o revel das costas. O ombro vai ser costurado no ombro, o ombro do revel vai ser costurado no ombro do revel. Então, nós temos que ter a medida do ombro a mesma que nós temos aqui. Então, seria isso aqui. E a partir dessa medida, então, você vai cortar o seu revel. Você pode fazer ele mais comprido aqui para baixo, porque assim ele tampa a parte de dentro da vira da gola, tá? Eu não vou fazer esse revel aqui com o tecido da gola, como nós fizemos aqui a gola, tá bom? Eu vou fazer com o tecido do macacão. O motivo disso é exclusivamente estético. Vocês podem e devem fazer com o tecido da gola. Estético porque na hora que eu for fotografar a peça, a gola aberta vai aparecer o mesmo tecido. Então não vai dar para vocês verem direito o decote. Por isso eu vou fazer com esse tecido. E nós vamos começar a nossa costura, então, fechando o gancho das costas. 1 centímetro de margem de costura foi a margem que eu coloquei. Você vai costurar, vai fazer os piques na parte curva, passar o overlock ou zigue-zague, virar para o direito e rebater a costura. Depois que você fez isso, você vai então costurar a frente nas costas. Nós vamos estar aqui com as costas. Você vai alinhar os ombros e costurar os ombros, tá bom? Já estamos na máquina, estamos aqui com o revel da gola já cortado, revel das costas, revel da frente, direito, direito. Você vai alinhar os ombros e costurar. Olha, aqui está. Costuramos o gancho das costas. Passei o overlock. Antes de passar o overlock, eu fiz os piques, tá bom? Depois eu passei o overlock já puxando reto aqui. Quando você faz isso, a possibilidade de desmanchar aqui é menor. Virei para um dos lados e pelo lado direito eu rebati essa costura, segurando a costura aqui de dentro. Depois disso, eu costurei os ombros. Eu comecei a costura dos ombros pela parte do decote, tá? Se der alguma diferença, vai dar na barra, nós consertamos depois. E o decote é importante que ele esteja na medida correta. Costurei, passei overlock e rebati. No revel, eu fiz a mesma coisa, olha. Eu costurei os ombros, rebati a costura e já passei um overlock ao redor dele todo. Agora nós vamos marcar a canaleta. Tá com tudo aberto ainda, fica mais fácil. Então o que que você faz? Você vai dobrar aqui ao meio o gancho das costas. Dobradinho e alinhado, nós vamos agora colocar o molde em cima para ver onde está a marcação da canaleta. Aqui nós já usamos a margem de costura, então você vai alinhar no local onde está feita a costura, tá bom? E a canaleta está aqui, olha. Marcado um lado, nós viramos, alinhamos aqui para fazer a marcação do começo dela aqui, olha, está aqui. Então é aqui, ou você mede também, tá bom? Como eu mencionei para vocês anteriormente, essa canaleta deverá ser feita de acordo com o elástico que você vai usar. Eu sempre sugiro, nesses casos, um elástico mais largo, ele dá um visual mais bonito. Por exemplo, esse elástico aqui tem 4 centímetros, tá?
Então eu posso fazer uma canaleta que caiba o meu elástico dentro. Ou seja, se o elástico tem 4 centímetros, a canaleta deverá ter 4 centímetros e 3 milímetros, no máximo 4 centímetros e meio, para não dar uma sobra muito grande. Determinada a largura da sua canaleta, você vai cortar então o tecido, passar dobrando todos os 4 lados e costurar esse tecido aqui, que será a canaleta. Ele deverá ser costurado embaixo e em cima, porque depois nós vamos passar o elástico dentro, tá bom? Na lateral do tecido que vai por cima, você já faz o acabamento. Eu vou fazer e mostrar para vocês que fica mais fácil de entender. Olha, cortei, passei overlock ao redor dele todo, já dobrei e já costurei aqui as laterais. E agora é só costurar aqui na marcação que nós fizemos, e nós estaremos com a canaleta pronta. Você pode fazer, eu vou colocar, como vocês viram nas imagens iniciais, eu coloquei cintinho. Se você não quiser colocar cintinho, você não precisa. Você vai fazer o mesmo procedimento, colocar o elástico, costurar e ele vai ficar franzidinho só atrás. Se você for colocar cintinho como eu e quiser colocar a canaleta do mesmo tecido do cinto, também pode, tá? Isso é opção sua. A melhor maneira de fazer isso é costurar ele agora. Enquanto nós estamos com tudo aberto, nós já deixamos costurado, que é mais simples antes de fechar o macacão. Aqui está, olha. Colocamos aqui a canaleta e vamos agora colocar o revel da gola. É uma observação, se você for colocar só o elástico, sem a faixa da cintura, essa canaleta pode ser feita por dentro, tá? Pelo lado avesso. Aí você coloca depois o elástico, ela vai franzir, você costura o elástico e pronto. Eu estou fazendo por fora, vocês já vão ver por quê. Canaleta pronta, ombros costurados, nós vamos agora fazer a gola. No molde da gola, vocês vão receber dessa maneira: centro, onde é para ser cortado na dobra do tecido, decote. Esse trecho aqui que está marcado com A, ele vai ser costurado aqui, dessa maneira, olha, tá bom? Então, o que nós temos que medir aqui é o decote daqui, vejam, dá para ver bem no branco, ele vai ser costurado aqui. Então, nós temos que medir daqui até o centro, ele tem que ter esta medida. Então, você vai medir 1 centímetro aqui para dentro, com a fita métrica em pé, até aqui, até 1 centímetro para dentro daqui também, que é onde vai ter a costura dessa parte, tá? Então, deu 11 centímetros. O meu decote aqui vai ter que ter 11 centímetros. Aqui, porque isso daqui é o molde da intertela, tá? O centímetro de costura vai ficar para baixo. Então, aqui eu tenho que ter 11 centímetros. A partir dessa ponta, ponho a minha fita ali no 11, tá faltando 1 centímetro aqui na minha gola. Então, agora eu vou cortar uma intertela com 1 centímetro a mais aqui. Intertela dobrada, eu alinho a gola 1 centímetro aqui para dentro, porque ela está 1 centímetro menor do que tem que ser. No meu molde, tá? Vocês vão fazer essa conferência em todos os tamanhos. Olha, recortamos do tamanho do molde, tá? Você só vai fazer a conferência do decote. Vamos pegar o tecido que nós vamos usar para a gola, isso daqui é o lado direito, tá? E vamos colar a intertela nele pelo lado avesso. Esse daqui é o lado colante, então você vai colar essa intertela. Depois disso, você vai colocar outro tecido, o mesmo tecido da gola, tá? Direito com direito e costurar. A costura deverá ser feita aqui. Deixa eu mostrar aqui que vocês enxergam melhor. A costura deverá ser feita aqui, olha. Aqui e aqui e aqui do outro lado. Nesses 2 trechos aqui, que é o decote e o lado A, que vai ser costurado aqui, você não precisa costurar.
os dois tecidos direito com direito. Está aqui a intertela, eu costurei aqui, aqui e aqui, até 1 centímetro aqui para baixo, tá bom? Aqui, aqui e aqui não foi costurado. Você vai marcar 1 centímetro para cortar agora, que é a margem de costura, nesse ponto, no decote e nesse ponto. Aqui, aqui e aqui você pode cortar com menos do que 1 centímetro, porque é a parte que já está costurada. Esse trecho nós vamos embutir na blusa, no macacão. Dessa maneira, olha, 1 centímetro nas partes que serão embutidas, meio centímetro nas outras costuras. E agora você vai virar para o lado direito, alinhar aqui todos os recortes e passar a ferro a gola. O que eu fiz aqui? Eu virei a gola para o lado direito, passei a ferro alinhando direitinho as costuras. Esse trecho, que foi o trecho que nós não costuramos, eu passei um zigue-zague. Essa parte vai ficar toda embutida, tá bom? Então você pode passar um zigue-zague. Depois que eu passei o zigue-zague, eu fui no ferro e fui passando na medida da intertela. A intertela é mais durinha, só para marcar a nossa margem de costura. E como é que nós vamos costurar isso aqui? O ideal seria mostrar para vocês na máquina, mas vocês sabem que eu tenho dificuldade com filmagem na máquina, então eu vou tentar explicar o mais nitidamente possível. No molde, onde é que está o molde? Deixa eu ver. Está aqui, olha. No molde de vocês vai ter essa marcação aqui, A aqui e A aqui. Então, o que vocês vão fazer é fazer esta costura. É dessa forma, olha, isso daqui é o molde da intertela, que nós já costuramos, já viramos. A marca que eu fiz aqui com o ferro, ela corresponde à margem de costura. Eu vou anotar aqui de qualquer maneira, que é para vocês entenderem melhor. Eu vou riscar aqui só os cantinhos, que é o lugar onde nós vamos ter que prestar mais atenção na hora da costura, tá bom? Olha, está dando para vocês verem, né? Eu fiz o risco aqui, que é onde nós vamos costurar. Essa parte, que é a parte que está marcada no molde como A, ela é aqui. Aqui nós também temos 1 centímetro de margem de costura, tá? Que foi o que nós cortamos na hora de cortar o molde. Então, estou marcando aqui, olha, 1 centímetro. 1 centímetro. O que nós temos que fazer é costurar esta parte aqui, aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai pôr um alfinete aqui nessa esquininha, tá? Onde nós fizemos o desenho aqui desse triângulo, você põe um alfinete. Este alfinete você vai unir aqui, na ponta da margem de costura do macacão. Eu fiz o risco, que é para vocês entenderem direitinho. Coloquei, olha. Viro, porque ele deve ser costurado aqui, tá bom? Vocês observaram que nós fizemos o risco da margem de costura e aonde tem esse ângulo, nós colocamos um alfinete juntando no ângulo do de baixo. Acho que deu para entender bem direitinho, né? Alfineto. Agora eu vou costurar isso daqui, observando a margem de costura deste começo até onde nós temos o ângulo, este trecho, tá? Vou costurar e volto para vocês verem. Eu espero que esteja dando para vocês verem e entenderem bem. Porque, embora não seja uma costura difícil, ela é um pouco diferente realmente do normal das golas e complica um pouco o entendimento de quem não tem prática. Mas deu para entender, né? Alinhamos o ângulo com ângulo e vamos costurar agora aqui do finalzinho da gola até o ângulo. O começo aqui do ângulo. Olha, está aqui. Eu costurei daqui até essa ponta aqui que é do ângulo. Pelo lado avesso dá para vocês verem, olha.
foi costurado do final aqui da gola até onde nós fizemos a marcação da costura. Neste ponto agora, que é o final da costura e é o ângulo do tecido principal, do macacão, nós vamos fazer um pique aqui. Eu quero que vocês observem bem isso, porque isso é muito importante para que a gola fique bem feita, tá? Costuramos, eu fiz o pique aqui no tecido, só no tecido principal, só no tecido do macacão. Olha, a gola está aqui embaixo, tá? Fizemos o pique. Nós vamos fazer agora a mesma coisa do outro lado da gola. Viro a gola no mesmo sentido que ela tá, coloco o alfinete aqui no ângulo, coloco o alfinete no ângulo do macacão, alinho, exatamente a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Vou costurar até o começo do ângulo e vou cortar o tecido do macacão como fizemos aqui, tá? Então aqui está, olha, costuramos, está aqui o pique, está aqui o pique, tá? Agora, por causa desse pique, nós vamos conseguir costurar o restante do decote. É dessa maneira como ele vai ficar atrás. Então, o que nós vamos fazer aqui? Você vai alinhar direitinho. Está o nosso centímetro de margem de costura. Eu sugiro que alinhavem, tá bom? Esse tipo de costura não é uma costura tão simplesinha de fazer. Então, a minha sugestão é que realmente alinhavem. Vocês vejam como ele está aqui, olha. Está aqui a costura. Nós vamos seguir essa costura agora por aqui, até encontrar aqui a outra costura. Sempre observando de segurar o tecido, tá? A costura vai ficar um pouquinho para dentro do pique. Costurado. Está aqui o pique, olha, vocês vejam a costura um pouquinho abaixo do pique. Voltamos ele para o lado direito, porque agora nós vamos colocar o revel. Direito do macacão, direito do revel. Parte das costas, parte da frente, tá? Aqui você vai precisar alinhavar, porque já vai dar um pouco mais de trabalho do que simplesmente colocar a gola. O que nós temos que fazer aqui, olha. Direito com direito, alinha e vamos alfinetando com bastante cuidado. Aqui onde é a curva, nós vamos também ter que fazer um pique. Então você vai alfinetar até onde tem o começo do pique, olha, você vai alfinetar para saber onde é que é o pique do outro lado. E a maneira mais simples, digamos assim, de fazer, que possibilitará menos erro, é fazer como nós fizemos agora. Nós vamos costurar, você vai marcar aqui a costura, nós vamos costurar até o ponto de encontro das costuras, cortar. Vamos vir para o outro lado e fazer a mesma coisa. Alinhar, costurar até o ponto de encontro das costuras. Que é o ponto aqui onde nós temos o pique na parte de baixo, tá? É o ponto de encontro das duas costuras. Elas estão corretas, você vai alinhar o centro da frente, né, que é a gola, e vai costurar até onde temos a costura do outro. Depois disso, nós vamos fazer o pique dos dois lados e costurar o restante. Eu costurei pelo lado do macacão, que é onde eu vejo a costura que foi feita anteriormente. Costurei até aqui. Agora eu posso arredondar aqui esse bico da gola. Fiz o pique aqui também no revel.
E nós vamos então fazer a mesma coisa agora, tá bom? Você vai alinhar o restante da gola e terminar a costura. Com isso nós teremos embutido a gola. Depois que você terminar essa costura, nós vamos fazer uns piques aqui e vamos fazer a costura final aqui do revel, que é a parte de dentro, né? O centro da frente. Fazer toda essa costura e costurar aqui embaixo até 1 centímetro aqui para dentro, que é a margem de costura do gancho. A costura aqui vai vir até 1 centímetro aqui para dentro, dos dois lados. Está aqui então costurado o nosso revel. Você vai fazer piques ou passar a tesoura de picotar. Costuramos, como eu disse para vocês, olha, até 1 centímetro para dentro aqui do gancho, que é a margem de costura do gancho. Aqui onde nós fizemos essa costura, nós vamos fazer o mesmo pique que fizemos ali. Aqui, olha, no tecido do macacão, tá? E vamos virar o nosso revel então para o lado avesso. E agora nós vamos ao ferro e passar todo esse revel assentando essas costuras bem perfeitamente. Vocês se lembrem de que essa gola vai abrir aqui, tá? Ela vai abrir dessa maneira para formar a gola. Então passe bem perfeitamente mesmo, para não ficar aparecendo o lado de baixo. Passamos, assentamos tudo a ferro, eu alfinetei porque nós vamos costurar depois esse revel, tá bom? Isso daqui não pode ficar solto. E nós vamos agora então fechar o gancho da parte da frente. Alinhamos, o revel está alinhado perfeitamente porque ele foi cortado igual, certo? Alinhamos aqui e aqui, olha, é onde nós fizemos o pique. Alguns milímetros para dentro desse pique você vai fazer a costura. Vai fazer a costura, eu sugiro que antes vocês passem overlock ou zigue-zague no gancho, porque esse gancho vai ficar aberto, tá? A costura dele vai ficar aberta. Então é bom passar zigue-zague ou overlock antes. Alinhou e costurou 4, 5 milímetros aqui para dentro, fechando o gancho da frente. Para o lado aqui de cima, você pode costurar aqui na medida. Depois, na hora que nós colocarmos um para dentro e o outro para fora, a gente vê aonde vai costurar para mantê-los fechados. Olha, nós costuramos o gancho como eu indiquei para vocês. Depois você vai passar um lado para dentro e um lado para fora, tá bom? Costurado ele vai estar dessa maneira. Então você joga um lado para dentro, joga o outro lado para fora. Vamos alinhar aqui. Eu alfinetei apenas porque nós ainda vamos colocar aqui o bolso. Depois que você fez este alinhamento, colocou um para dentro, um para fora. Nós vamos colocar os botões aqui. Então as casas serão feitas aqui, os botões colocados aqui embaixo. Você vai passar uma costurinha nessa área aqui, de um lado do abotoamento até o outro lado do abotoamento, tá bom? Nós temos um abotoamento bem largo aqui e dessa maneira os botões vão ficar bem no centro. O que nós vamos fazer agora, então, é colocar os bolsinhos. Parte da frente, está aqui a parte da frente. No molde, vocês vão achar a marcação de onde colocar o bolso. Eu já fiz um pique aqui dos dois lados, a marcação do bolso. O bolso nós já cortamos. Então, como nós vamos fazer isso? Aqui na marcação, a marcação indica que o bolso deverá ser colocado dela para baixo, tá? Você vai pegar o bolso, direito do bolso, voltado para o direito do macacão. Vou alinhar aqui na marcação, olha. Alinhei na minha marcação. Vamos alfinetar no lugarzinho certo. O outro bolso, a mesma coisa. Vou alinhar aqui na minha marcação. E alfinetar. O que nós fizemos aqui no bolso? Só do lado que nós vamos colocar, costurar aqui
no macacão, tá? O outro lado vai ficar solto. Você vai marcar no bolso 1 centímetro para dentro, 1 centímetro para dentro, 1 centímetro para dentro. E fazer este desenho que vocês estão vendo. Eu vou aproximar para vocês verem direitinho. Aqui, olha, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro da margem do bolso, 1 centímetro da margem do bolso. Você vai fazer este risco e vai costurar neste risco. Aqui, aqui e aqui, dos dois lados. Costurado. Uma vez costurado dessa maneira, o que você vai fazer? Você vai fazer um pique aqui, olha, nesse sentido que vocês estão vendo. Dentro desse retângulo que nós costuramos, você vai fazer o pique. Que eu espero que eu esteja fazendo certo, porque esse meu óculos aqui tá fraco. Bom, tá aqui, olha. Fizemos os piques, vamos tirar os alfinetes e vamos virar esse bolso para dentro. Deixa eu mostrar dessa maneira que eu acho que fica melhor para vocês verem. Olha, vamos virar o local onde nós fizemos o pique, nós vamos ter o desenho do bolso, tá? Aqui, olha. Ele vai ficar aqui dessa maneira. Pelo lado de fora, ele estará dessa maneira. Nós vamos passar isso a ferro e depois de passado a ferro, você vai voltar aqui para o seu lado avesso, vai pegar a outra parte do bolso, que é essa, direito com direito, vai alinhar aqui bonitinho, costurar, passar o overlock ou zigue-zague. Costuramos usando aquela margem de costura que nós deixamos. Passamos o overlock nos dois bolsinhos. Então, do lado direito, ele vai estar dessa maneira. Vocês estão vendo aqui, olha, está a abertura do bolso. Essa daqui é a margem de costura. Isso é uma maneira rápida e muito fácil de fazer bolso, tá? Nós temos aqui no canal uma infinidade de moldes que tem molde de bolsos. Então, vocês querendo dar uma reformadinha numa roupa, colocar um bolso num vestido, usem esse método aqui e peguem os nossos moldes de bolso de acordo com o tamanho da mão que vai ser inserida nele, evidentemente. Com o nosso bolso colocado, nós vamos agora então apenas fechar o macacão. E o que você vai fazer aqui? Nós vamos alinhar e costurar de cima a baixo. Você vai vir costurando e quando você chegar aqui no pedaço que tem o bolso, com a mão você sente, olha, isso daqui é a dobra do bolso. Então você tem que costurar ao lado, evidentemente sem segurar o bolso, claro, mas isso acho que não precisa nem dizer, né? E vamos então costurar de cima a baixo, passar overlock ou zigue-zague, piques bastante aqui, porque é uma costura curva. Feito isso dos dois lados, nós vamos costurar também o gancho. Você vai alinhar o centro e vai alinhar os dois V's que nós temos aqui na barra, tá? Eles têm que bater. E costurar de um lado ao outro. Costuradas as laterais, entre pernas, passei overlock em todas as costuras, passei overlock ao redor das barras, manga e pernas, e nós vamos agora apenas então fazer as barrinhas. Barrinha da perna onde tem aquele V é exatamente onde você vai dobrar, tá? Você dobrou, por causa daquele corte, ela vai ficar assim, olha, retinha. Você não vai ter problemas de ficar com um pedacinho franzido, porque o tecido era menor do que o de baixo, tá bom? Por isso que a gente corta daquela maneira. Olha, barra daqui. Na manga você vai fazer uma barrinha simples também, uma barrinha mais curtinha. Fazer as casinhas, colocar os botões. Acabamentos finais, você precisa manter o revel preso.
Então você pode fazer isso à máquina ou à mão, tá bom? Tanto na frente quanto a parte de trás aqui do revel. Ela precisa prender. Eu normalmente costuro no ombro, aproveitando as costuras, costuro aqui no centro também. Para prender o revel aqui da frente, se você não quiser fazer a máquina, porque vai aparecer do lado direito, pontos invisíveis à mão. E o nosso macacãozinho está quase pronto. Só falta agora a gente ver como é que nós vamos fazer esse cintinho e é uma coisa bem simples. Aqui está a canaleta que nós fizemos, a largura do meu elástico, tá? Eu já expliquei para vocês, a canaleta é de acordo com o elástico que vocês vão usar. No molde vocês vão encontrar a medida aproximada do elástico que é para ser colocado aqui. Para fazer a faixa, o que é que eu faço? Eu cortei o meu elástico na medida, vocês veem, nós estamos com a canaleta aqui até aqui. Quando ela colocar o elástico, ela vai franzir. O que eu vou fazer? Eu cortei 2 faixas, cada uma delas com a extensão da cintura, tá? Ou seja, o dobro dessa medida, o tamanho total da cintura, cada faixa. Eu vou costurar essa faixa agora aqui nesse elástico desta maneira, olha, você vai colocar o elástico aqui para dentro, tá? Dobrar essa faixa. Nós vamos costurar aqui, vir costurando. Você vem costurando na medida do elástico, deixa um trecho aberto para virar, costura até o fim e faz o fechamento aqui também. Depois disso nós vamos virar esse elástico e fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu vou fazer primeiro um lado para vocês terem uma ideia de como é. Olha, está aqui, o elástico que está aqui dentro, eu dobrei ao meio, costurei prendendo o elástico e vim ao lado do elástico. Deixei uma abertura aqui, continuei costurando, fechei aqui. Por essa abertura agora nós vamos virar o elástico. Primeiramente o elástico, né? Mas nós vamos virar tudo na verdade. Viramos o elástico, vamos virar agora o resto da faixa. Essa minha tesoura não tem corte, viu, gente? Por isso que eu uso ela para isso. Aqui está, olha. Embutimos um lado do elástico. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, nós vamos dobrar a faixa ao meio. Vamos inserir o elástico aqui dentro, ali, olha, na metade, virar e fazer a mesma coisa. Costurar prendendo o elástico, deixar um trecho aberto e ir até o fim. Viramos então para o lado direito, o outro lado também, e nós estamos com a faixa assim. O que eu vou fazer aqui agora? Isso, claro, é uma maneira de fazer, tá bom? Não é a única. Quem não quiser colocar a faixa neste ponto aqui, mas eu acho que eu já falei isso para vocês, é melhor fazer com ele aberto. Você pega só o elástico, insere, costura, puxa até o outro lado, costura. Ele vai franzir. Neste caso, uma maneira diferente, uma outra possibilidade que eu estou mostrando para vocês, nós vamos passar esse elástico pela canaleta. Então você vai passar a faixa que embutiu o elástico e nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos abrir esse elástico direitinho, olha, tá aqui onde começa o elástico. Você vai inserir aqui e costurar agora. Esconder o elástico aqui para dentro, você costura. Vou colocar um alfinetinho só para vocês verem. Costurou um lado, você vai puxar até que o elástico aqui apareça de novo. Então você vai fazer a mesma coisa, esconder ele um tantinho ali para dentro e costurar aqui esse lado também. Ele vai ficar dessa maneira, tá vendo? O elástico tá escondidinho, tá dentro da canaleta. E pelo lado da frente, você amarra e ajusta mais ou menos como você preferir. É uma maneira que fica super bonitinho, uma maneira rápida e simples de fazer.
Precisa costurar aqui? Precisa, porque senão o elástico fica saindo, tá bom? Então é isso que nós temos a fazer. Feito isso, nós vamos fazer as casas, colocar os botõezinhos e o nosso macacão estará pronto. Bom, algumas informações adicionais. Ele é fácil de fazer, dona Renata? Não, não é não, tá? Ele exige uma atenção, principalmente na hora de fazer a gola, ele exige muita atenção, ele é uma costura trabalhosa, então não é nada que eu indique para quem não tem paciência. Se tiver paciência, mesmo sendo iniciante, vai conseguir fazer. Mas se for aquela que joga para o alto quando não dá certo, você vai perder o tecido, tá bom? Alterações. Você pode transformar isso num vestidinho, se você quiser. Este tipo de manga é super bom para costurar porque não tem cava, não tem nada, né? Mas ela não costuma ser muito confortável, porque quando você levanta, levanta tudo junto, tá? É um modelinho assim simples, a manguinha. Esse tipo de manga normalmente eu nunca mais ouvi falar nisso, mas a gente quando fazia manga japonesa, na minha época lá de adolescente, nós punhamos era um losango, na verdade, aqui, que a gente chamava de, se não me engano, de gavião. Era uma coisa que a gente punha aqui que ampliava a mobilidade da manga. Qualquer dia eu mostro para vocês como é que faz isso. Eu nunca mais vi ninguém fazer isso, então não sei se saiu de moda ou se a costura foi ficando um pouco mais preguiçosa mesmo, né? Bom, gente, o macacão, como vocês podem ver, ele não é uma roupa super larga, ele tem a perna assim mais... não é justa também não, tá? Esse tamanho aqui é tamanho para 3 anos, então vocês podem ver que pequeno de tudo ele não é. O elástico vai trazer ele para a cintura, então no corpo de uma criança tamanho padrão, ele vai ficar fofadinho aqui em cima, tá bom? Eu vou terminar para a gente ver como é que fica prontinho, então... Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.